Ai, me preparando para gravar. Tem muitas coisas aqui para falar, reformulando o texto na mente. Esse meu roteiro, gente, nunca é feito escrito. Às vezes eu faço algumas anotações, mas... esqueci. Tem que desligar o ventilador, senão fica esse ruído chato. Deixa aqui eu desligar. Mas pelo calor que está, ó, vou ter que usar o leque. Porque, pelo amor de Deus, o pessoal tava reclamando do frio, agora um calor. Mas no vídeo de hoje tenho muitas coisas para falar, muitas coisas legais. Aliás, para que ficar enrolando? Vamos soltar a vinheta e começar logo esse vídeo? Vamos! Olá, meu nome é Fernando Neri e você está no canal Filósofo dos Livros. E hoje você está me vendo numa noite de muito calor, sendo que vocês vão estar recebendo esse vídeo de manhã. Aliás, gravar vídeo é uma contradição, ou sei lá, é um choque de realidade, não sei. Uma coisa diferente, você grava em qualquer horário, você deixa gravado, você tá de um jeito, depois tá de outro. Mas talvez a beleza dos vídeos seja isso. Você perceber que de um instante para outro você está mudado, mesmo que a mudança seja tão sutil que as pessoas nem percebam, mas você nunca é o mesmo. Já diria um tal de filósofo Heráclito. Querem saber um pouco mais de Heráclito? Vai pesquisar no Google. Mas vamos ao que interessa. Esses últimos dias eu fiz uma descoberta incrível. Todo leitor é um espírito livre. Mas e daí? Grande novidade. As pessoas já sabem disso. Aliás, não somente os leitores são espíritos livres. Há espíritos livres em várias áreas, em várias situações, em vários contextos. Por que você está falando isso? Bebeu? O que você experimentou hoje? Não, gente, eu sei que as pessoas sabem que nós somos espíritos livres, mas às vezes eu acho que as pessoas não se dão conta do poder da liberdade. E elas têm um entendimento tão limitado da liberdade, achando que ser livre é fazer somente o que quer. E vão aí, fazendo as coisas à torta e à direita, o que pinta aí de desejo, sem uma reflexão. Na realidade, a liberdade, ela consiste em fazer bom uso das nossas ações. Eu não posso ser livre quando eu prejudico o outro. Se bem, eu acho que essa conversa está mudando um pouco o ritmo do que eu tinha imaginado. Mas, se mudou, é porque tem algum sentido da mudança. Eu penso que a gente, quando quer ser livre, tem que saber que as outras pessoas também são livres. E que muitas vezes a nossa liberdade se choca com a liberdade do outro. Então, algumas vezes eu tenho que ceder e algumas vezes as outras pessoas também têm que ceder. Nós temos que fazer um jogo. O problema surge quando só um lado cede, as outras pessoas acham que são donas de tudo, ou seja, os famosos donos da rua, dono do bairro, dono do país, que fazem tudo sem estar se preocupando com o outro. Como eu cheguei a essa conclusão? Lendo. Ou seja, a leitura, esse instrumento maravilhoso aqui, chamado livro, me proporciona reflexões. E essas reflexões, isso que é o mais interessante, elas são dadas através de personagens bons e personagens ruins. Por isso também eu acho, e eu vou bater muito nessa tecla, que esse negócio aí de politicamente correto nos livros não dá certo, porque o mundo não é politicamente correto. Eu vejo que a literatura, ela tá aí para quê? Para expressar a nossa vida. Então não adianta você ficar com história. Algumas pessoas criticam os contos de fadas, mas até conto de fadas tá sendo mais realista do que essas novas propostas literárias que o pessoal
tem aí por aí defendendo. Não é esse o caminho. O negócio é pegar, mergulhar, ver os personagens, nas suas possibilidades de bondade, nas suas possibilidades de coisas não tão boas, mas viver esse possível. E até aprender a se defender. Porque se você quer ser bom nesse mundo, você não pode ser bobo. Você tem que aprender a se defender. E às vezes você nem percebe que lendo você vai entrando no mundo. Olha só que coisa incrível. E ali você vai descobrindo pessoas não tão legais. E você já imagina, se por acaso essa situação ocorrer na sua vida, o que você vai fazer. Ou seja, o livro é a grande preparação. Veja bem, lutador de boxe, antes de chegar à luta, eles treinam. Eles não vão socar a gente, se bem que alguns, no treino às vezes socam, mas tem uma pessoa ali com umas proteções, eles socam sacos de pancada, mas não é a luta verdadeira. Aquilo lá é uma preparação. Nós, leitores, para sermos livres, exercer as nossas ações com responsabilidade, qual o nosso maior instrumento? É o livro. Aliás, esse aqui eu tenho ouvido falar muito bem dessa obra. Não sei se vocês têm ouvido coisas a respeito delas, mas tenho escutado coisas assim fantásticas. É um livro que fala de relacionamento. Talvez você ainda não viveu o relacionamento desse livro, mas quem garante que você não vá viver e de repente você já ter refletido: olha, os personagens fizeram isso, aconteceu isso, será que na minha vida também vai acontecer essas coisas? Preparação pura. Aí voltando também na questão da liberdade, eu queria dizer uma coisa. Aliás, eu já tinha descoberto, mas eu acho que eu sou um ser complicado. Eu sou alguém que tem uma dificuldade imensa de aceitar determinadas coisas a respeito de mim. Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu sou. E eu gostaria também de saber se vocês são, porque a gente tá aqui para trocar ideias. E aproveito também para dizer, gente, comentários no vídeo são instrumentos maravilhosos, porque eu expresso a minha opinião. Vocês não estão aí com uma imagem na minha frente, mas vocês têm esses comentários para dizer se concordam, se discordam, ou simplesmente mudar o assunto. Eu tô falando disso, você não é obrigado a falar também do mesmo assunto. De repente, a minha conversa, ela linkou com uma determinada situação da vida de vocês totalmente diferentes. Eu talvez não enxergue a relação, mas vocês, inconscientemente ou conscientemente, linkam com esse outro assunto. Desperta essa reflexão. Se essa reflexão veio durante a minha fala, ou de repente nem veio através da minha fala, é alguma coisa aí que você tá aí guardada e você quer despejar, você quer falar, coloca no comentário. Se por acaso eu não ler, o que é muito difícil, eu não ler porque eu leio todos, vai ter outras pessoas que vão ler e vão usufruir da sua opinião. Vocês não percebem como esse instrumento, comentário, ele é rico, ele é fabuloso. Os comentários nos vídeos, eles te dão um poder de fala muito grande. O poder de serem vocês mesmos, até porque, sei lá, talvez a gente esteja mais seguro para escrever, de repente mais tarde apagar, se achasse. Bem que eu não gosto muito dessa coisa de apagar, porque a palavra dada, embora possa ser escrita ou falada, ela já foi, ela já marcou, ela já gravou em algum lugar, mesmo que você apague, ela fica presente. Então, mas cada um sabe dos seus gostos, dos seus desejos, e isso também é liberdade.
E por que eu tô falando essas coisas, gente? Eu, recentemente, vocês estão acompanhando aí o canal, fiz uma lista de leituras pra seguir. Muita gente faz. E, aliás, eu admiro quem consegue fazer e seguir. Mas eu percebo que a minha forma de ser livre é não seguir listas. E eu não quero dizer com isso quem segue lista deixa de ser livre. Não, porque a pessoa tem a liberdade de seguir a lista. Ela seguiu a lista porque ela quis, foi uma escolha dela. Então ela é livre. Olha como essa coisa da tal liberdade é um bagulho meio doido. Porque você escreve uma lista, você é livre para seguir, mas você também é livre para não fazer listas. A questão é como é que você lida com essas coisas da lista, da não lista. Cada um tem o seu jeito, tem a sua personalidade. Pra mim, eu vi o seguinte. Eu começo um livro. Eu estou de um jeito. Quando eu pego um livro, literalmente, eu acho que eu mergulho na história. Só que as águas da leitura, elas me lavam de uma determinada maneira, de um determinado jeito, que elas me transformam. Simplesmente eu não sou o Fernando de antes. Eu tenho um pouquinho ali do Fernando, mas eu já começo a ser um outro Fernando, porque acrescentam-se descobertas, acrescentam-se reflexões, ou se de repente não acrescenta algo de novo, me confirma antigos pensamentos. E às vezes o que a gente precisa não são mudanças, mas também confirmações de pensamentos antigos, sabe? Porque a gente, ser humano, é natural. Nós somos pessoas inseguras e muitas vezes a gente fica com medo de fazer determinadas coisas porque nós achamos que não são legais, mas aí vem um livro, vem uma história e ela nos modifica, ou ela confirma, é isso mesmo, você tá no caminho certo. Ou de repente ela te gera uma reflexão, aí você fica naquela dúvida e você, a partir daquela reflexão, você conversa com o outro, você escreve um comentário no vídeo de YouTube, outra pessoa lê e alguém escreve, responde, alguém fala, ou as pessoas simplesmente não têm reação nenhuma. E todas essas situações vão aí mexendo com você. No fundo, tudo tá girando em torno de você. As pessoas dizem que o mundo não gira ao redor delas mesmas. É comum aquela frase. Gente, o mundo não gira em torno de você. Engano. O mundo gira em torno de você. Só que o mundo não gira somente em torno de você. O mundo gira em torno de você. O mundo gira em torno de mim. O mundo gira em torno dele. E eu não sei se cabe o nós aí, porque às vezes esse giro não é igual. O mundo tem essa coisa. Você pensa, o mundo que está girando em torno de você não é o mesmo mundo que está girando em torno do outro. Nós estamos sendo girados pelo mundo e cada um tendo o seu giro. Entende? Algumas vezes a gente se esbarra. É como se tivessem, talvez a palavra mais adequada, furacões. Já viram aqueles desenhos animados que aparece furacão? Aí o furacão leva a casa. Eu acho que existem diversos furacões e a gente tá aqui, calmamente. Aí vem o furacão, ó. Aí você vai girando. Aí vem outro furacão, pega outra pessoa. E às vezes aquele furacão que te pegou fica só com você. Outras vezes aquele furacão pega mais pessoas e vocês ficam aí tudo girando. E esse furacão é o mundo. O mundo tá girando em torno da gente. Quando eu disser pra você que o mundo não gira em torno de você, o mundo gira sim. Só que saiba que os giros são diferentes. E você tem que pensar como é que você vai responder a todas essas giratórias que estão aí ocorrendo. Tá vendo como é legal? Eu sei que eu tô um pouquinho aleatório pra falar da liberdade, mas é esse negócio da liberdade. E eu não funciono com as listas, o que eu quero dizer, porque eu sou modificado pelos livros. Então eu li uma obra,
Aí eu fiz aquela lista. Daqui a pouco vem um outro interesse. Até porque eu tenho contatos com outros leitores. Eu acompanho canais de outros booktubers. Aliás, eu posso citar um bom aí pra vocês, como o Xícara Literária, da Flaviana. É um canal muito legal. Eu participei recentemente de um sprint que ela fez, um sprint de teste. Talvez vocês achem... Nossa, mas o sprint de teste já tem um tempo. É porque eu gravei alguns vídeos adiantados aí esse coube hoje. Então, o vídeo nem sempre representa aquela realidade do momento, ele tem um pouquinho de distância. Mas ó, eu achei uma delícia participar do sprint de leitura dela. Nós fizemos a questão de comentar, de participar. E o sprint tem um espírito que eu acho que deveria ter aqui nos nossos vídeos. Que é essa coisa de você, tipo, tá vivendo o seu momento, o outro tá vivendo o momento dele, porque os sprints de leitura a gente não fica lendo o mesmo livro, cada um tá lendo o seu. Só que depois na pausa, a gente conversa cada um sobre a sua leitura. Às vezes as conversas fogem um pouquinho da leitura também, a gente fala da nossa vida, mas nada demais falar da nossa vida, né, se somos amigos. Então... De repente, olha, outro poder do comentário. Eu tô falando desse assunto, ou tô falando de um livro aí, e você pode falar do livro que você tá lendo, que não tem nada a ver com o meu livro. Ai, Fernando, você tá falando aí do Estudante, da Adelaide Carraro? Poxa, eu ainda não li esse livro, mas eu tô lendo esse. Caramba, Fernando, esse livro, olha, livraço. Eita, livro bom. E aí isso também vai fazer com que confirme que eu sou uma pessoa, mesmo de ficar preso em lista. Por quê? Olha só, eu planejei ler O Estudante, fazer a resenha. Depois os meus planos era ler o Clube do Livro do Homem, que aliás estou lendo. Depois, eu já nem me lembro mais qual era o próximo da lista, mas era um livro. Aí eu comecei o Estudante. O Estudante me fez ter vontade de ler Arlindo. Achei bacana, li, não me arrependo. Depois do Arlindo, eu não fiz resenha nesse vídeo, mas o Arlindo e outra leitura anterior que eu tenho, digamos, digerindo ainda. É uma leitura de digestão lenta. Porque não, e isso não é ruim, eu acho que o gostoso desse livro é que ele me marcou, que eu fico refletindo o tempo todo, que ele me fez querer reler, melhor dizendo, outro livro, lembrando que eu considero HQs também como livros, que me deu vontade de reler essa versão aqui, ó, dos Flintstones, que é uma baita de uma HQ, inspirada naqueles Flintstones antigos, mas que me traz reflexões mais atuais sobre determinadas situações. E olha, mudou. Eu não vejo nenhum prejuízo ter essa mudança. E de repente, eu lendo esse, eu já tô com a ideia de ler outra obra. Já tá aqui na minha mente. Depois desse eu quero ler o Estudante 2, voltar aos Flintstones 2, porque tem continuação. Mas, de repente, um comentário de vocês aí, nesse vídeo, pode fazer com que eu mude. E daí? Mudei. Cometi algum pecado? Não. Não cometi nenhum pecado. Simplesmente eu cheguei e li, porque é isso. É a mudança, é a liberdade. E eu tenho certeza que as pessoas ficam com medo de assistir vídeos, porque a minha lista de compras aumenta cada vez mais, vai pra falência. Ai, gente, quem dera que todo mundo falisse de bons livros, né? Porque ultimamente as pessoas andam falindo com outras coisas e às vezes não tem a falência financeira, mas tem outros tipos de falências, outros prejuízos aí que não são legais. Então, ter a falência de livros acho que é o menor problema. Mas leitor também tem que ser prudente, né? Não vamos negar isso. O leitor tem que ser prudente. Então, a gente compra um livro. Se de repente surgir vontade de ler outro... Aliás, leitor, eu acho que a gente compra tanto livro
porque eu acho que é difícil a gente não ter nenhum livro aí no caminho. Eu tenho uma pilha enorme aqui de livros só na cama. Tenho esses aqui. Tem vários livros que eu não li. Então, se vier alguma ideia nova, peraí, vou ler. Não vou ficar preso. Talvez até, para quem for um pouquinho religioso, essas mudanças sejam um aviso de Deus. Você tá lendo esse livro. Porque eu percebo que as minhas leituras, elas acabam se ligando nesse processo. Olha que coisa maravilhosa. Leituras se ligam no processo. Você tá lendo um livro, aí você foi modificado, ele te despertou interesse em outra coisa, e você faz a ligação, isso vai gerando reflexões, isso vai construindo conhecimentos, e cada vez mais você vai se transformando, você vai se enriquecendo, você vai se tornando uma pessoa melhor. Pelo menos eu espero que isso ocorra. Será que sempre? Não sei, mas também se a gente tiver um retrocesso, experimenta esse retrocesso. Por que será que ocorreu? Reflete, pensa. Talvez o retrocesso nem seja um retrocesso, mas sejam alguns passos atrás para tomar impulso e ir com tudo para frente. Para frente. Talvez seja isso. Quantas divagações, né? Nós poderíamos passar horas e horas aqui conversando, falando dessa coisa da liberdade, às vezes até repetindo, às vezes girando também em torno desse assunto, porque assim como o mundo gira ao nosso redor, nós giramos ao redor do mundo também. Vivemos giros, e nesses giros a gente se esbarra, e nesses giros às vezes a gente não se esbarra, mas a gente se vê e vai girando, ó, sem esbarra, sem esbarrões. Ai, de vez em quando eu acho que o meu português tá péssimo, mas isso também faz parte. Não sei, a naturalidade do ser humano. Isso é outra reflexão aí, ó, que daria muito pano pra manga. Temos que ser naturais. Às vezes a gente fica tão preocupados assim de fazer um vídeo tão certinho, sem pausa, com uma dicção imperfeita. Dicção imperfeita. Ai, que falha. Com uma dicção perfeita. E a dicção vem com todos os erros, com todas as imperfeições. E tá aí, ó. Fica aí falando tudo errado. E nesses erros, o incrível é que às vezes você fala uma palavra errada e a pessoa entende a palavra certa. O duro é quando você fala a palavra certa e a pessoa entende tudo errado. Aí a desgraça acaba, porque a gente também tá numa época, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a gente diz um A, o fulano entende um B, e ele nem diz o B que entendeu, ele fala um C, aí vem o outro lá que completa com D, aí tem outro que não sabe nem do alfabeto que você tá seguindo aí, em toda essa trama, e já passa por P, Q, R, e a coisa vai, e fica tudo aí no alfabeto confuso. Mas eu acho que a natureza do alfabeto deve ser essa mesma. Acho que isso não é tão problemático como a gente imagina, porque as letras elas só fazem sentido quando elas se misturam e não quando elas seguem uma ordem determinada. Já encararam isso? As letras só fazem sentido quando elas se misturam e saem fora da ordem. Quando elas ficam paradas na sua ordem A, B, C, D, E, F, G, H, I, não formam ideias nenhuma. Gente, agora eu me senti o filósofo dos livros. Aí é que eu tô muito feliz com todas essas descobertas. Talvez algumas pessoas nem tenham chegado até aqui no vídeo. Então eu já gostaria de saber se você me seguiu até aqui no vídeo. Já coloca no comentário: eu segui você até aqui no vídeo, pra eu saber. Quem não escreveu isso, eu vou saber que não seguiu, que parou o vídeo bem lá no começo, que tá me trollando.
Olha que isso é uma descoberta. Incrível. E vai ter aquelas pessoas que eu nunca vou saber se me seguiram ou não, porque elas não comentam nem o começo, por mais que a gente fale que o comentário seja importante. É isso, gente. É isso mesmo que ocorre na nossa vida. Somos seres complexos, somos seres em mudança, somos seres que de vez em quando param em determinados momentos, somos seres que sentem frio, seres que sentem muito, 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 muito calor, como eu tô sentindo hoje. Mas eu gostaria que apesar de todas essas diferenças, nós nos tornemos amigos. E amigos? Falhou! E amigos literários. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso... Ai, não flopa comigo, não. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!